Estamos aqui no estúdio com o advogado Kênio Pereira, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG. Podemos dizer assim que é um professor do direito imobiliário. Kênio, como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui colocar essa pergunta para você sobre essa situação de condomínio, que gera muitas dúvidas, né? É correto dizer que um apartamento ocupado por 3 estudantes ou por várias pessoas que não têm parentesco configura uma república? Nesse caso, o síndico pode impedir a mudança desses inquilinos caso a convenção proíba a instalação de uma república no edifício? Com certeza. O fato de ser 3, 4, 5 pessoas não sendo parentes é uma república. O que acontece quando tem só 2 pessoas que já gera uma certa dúvida, um casal, por exemplo, então 2 amigos. Mas a república realmente ela consiste na pluralidade de pessoas. Um fato interessante, o síndico ele tem o poder de controlar a segurança, de garantir o sossego do prédio. Ele tem o direito, prevendo a convenção, essa proibição, que ele venha a sondar com o morador, com a pessoa que vá adentrar o apartamento, na mudança, quem que irá morar. Outro fato interessante é que o síndico também tem o direito de exigir uma cópia do contrato de locação para verificar se está sendo respeitada a destinação do prédio, que é unifamiliar, no caso residencial. Mas se há uma vedação assim, na Constituição do condomínio sobre essa questão, mas quem está ocupando lá, os estudantes no caso, eles entendem que essa vedação é inconstitucional, é ilegal e vão para a justiça. Como a justiça tem resolvido esses casos, Kelly? É muito claro em relação a isso, porque a convenção é o regulamento do prédio, a lei interna do condomínio. E essa convenção é feita por 2/3 dos condôminos, no mínimo. Então, havendo aprovação da convenção com relação à restrição, essa restrição é válida. Isso não consiste afronta ao direito de propriedade, porque na propriedade condominial já prevê a própria lei a liberdade dos condôminos em restringir esse tipo de ocupação. Então, a convenção pode restringir não só com relação ao uso residencial, mas no comercial. E um fato interessante, se o inquilino quiser entrar com 3, 4, 5 pessoas, ele vai ficar sujeito a uma ação de cobrança de uma igual multa ou uma ação de rescisão da locação, podendo o locador, no caso, cobrar até a multa rescisória do contrato, que pode chegar até 6 vezes o valor do aluguel. Então, um ponto interessante que eu coloco para o pretendente de locação, que ele seja sincero, que ele fale para que ele quer ocupar. E, logicamente, tem vários prédios de grande porte que não tem qualquer restrição em relação à república. Mas nada melhor do que falar a verdade, para evitar esse constrangimento e o risco de um processo judicial que pode vir realmente gerar dano para o inquilino, que desvia essa finalidade, ou seja, desrespeita a restrição da convenção do edifício. Eu vou até ler aqui, Kênio, porque esse negócio é muito técnico, né? Para um professor de direito imobiliário, como eu disse, que é o seu caso. Tem o síndico ou a administração o poder de fazer constar no regimento interno ou na convenção que, caso o apartamento venha a ser locado, caberá ao inquilino, antes de entrar no prédio, declarar que irá morar e qual a relação de parentesco, quem irá morar e qual a relação de parentesco dos ocupantes, para assim saber se é uma família realmente ou é uma república? É uma questão bem interessante, que o pessoal acha que morar num apartamento, que tem direito de fazer o que ele bem entende, que ele entra da forma que ele bem entende. Não é assim. Então, o artigo 1348 do Código Civil determina o poder dos síndicos zelar pela segurança, pela tranquilidade da coletividade. E a convenção pode sim estabelecer esse controle prévio de entrada, podendo inclusive, Barroso, até o porteiro identificar quem está ocupando o apartamento para verificar. O porteiro pode ter esse papel? Pode ter esse papel. Para saber se é um ocupante do apartamento ou se é uma república? Tranquilamente, porque ali é um edifício residencial e, em geral, os prédios residenciais são unifamiliares, ou seja, é para colocar uma família. Então, geralmente, a família no Brasil, a média de um casal é 1,7 filhos por casal, ou seja, a família no Brasil é de 2 a 4 pessoas. Já foi muito mais, né? Hoje muito mais. Então, o que acontece em situações que a pessoa coloca lá 8 moradores no apartamento, isso aumenta o custo da água, desgasta mais o elevador. Então, o condomínio, ele não pode restringir o número de familiares, não é isso. Mas ele pode criar realmente um mecanismo de coibir a instalação de repúblicas. Por que isso? Eu já morei em prédios que tem república, meu vizinho de porta já foi uma república
vários jovens. Nunca me perturbou nem a mim e nem a minha mãe há 30 anos atrás. O que acontece na prática, tem situações que jovens se unem, não tem uma pessoa mais madura convivendo com eles fazem festa de arromba, joga truco, aquela confusão toda. Põe para quebrar, né? Aquilo gerava uma certa antipatia. Então, o que eu vejo, eu trabalho na área imobiliária há quase 40 anos, o que eu vejo no dia a dia? O jovem hoje está muito mais educado, mais ordeiro, mais consciente. Mas há 25 anos atrás, esses grupos de jovens entravam no condomínio e colocavam para quebrar. Colocava todo mundo. Bloco na rua, né? Ou então, um bloco no prédio. Né? Então, eram essas situações que ocorriam há algumas décadas que motivaram tantas convenções restringirem ou vetarem o uso para a República. Mas hoje eu vejo os jovens muito mais conscientes, mais educados, mais tranquilos do que algumas décadas. Mas na prática tem condomínios que têm lembranças desastrosas dessas ocupações que geraram um transtorno para os condôminos. Então, por isso da vedação em grande parte das convenções. E quando a convenção do condomínio é omissa em relação a essas questões todas que a gente está aqui debatendo, discutindo, como é que fica essa situação? Essa é uma bela colocação sua, porque tem convenções que são copiadas de modelo. No Brasil, as pessoas não se preocupam em comprar um apartamento, analisar a convenção. Então, há um grande amadorismo e, repito aqui, tem convenções realmente com vários erros. No caso da omissão Barroso, o que os tribunais têm entendido? Se ocupam 3, 4, 5 pessoas, tem caso até de uma senhora que alugava quartos para jovens. Sim. Então, o tribunal entendeu que não pode vedar, não pode proibir. Por quê? A convenção é omissa. Se essa senhora alugava esses quartos para residência, eram poucos quartos, logicamente, poucas pessoas, então estava sendo cumprida a função da residência, de moradia. Então não havia infração à convenção. A convenção, o imóvel é residencial, não havia mau uso. Agora, se ocorrer o mau uso, independente de república ou não, se um morador perturba a coletividade, suja a área comum, faz barulho em excesso, ele pode ser multado, de acordo com o artigo 1336, em até 5 vezes a taxa condominial, e pode ocorrer, inclusive, uma multa muito superior até a 10 vezes a taxa, se ele praticar atos que venham a perturbar a coletividade, tornando insuportável a convivência. Então, um fato interessante, a ninguém é dado o direito de usar a propriedade comercial ou residencial de forma a gerar transtorno, perturbação, sossego. Logicamente, quem pratica a infração pode ser multado de forma veemente. Agora, nesses condomínios, Kenio, tem essa polêmica, tem aquela reunião, tem a ata da reunião e tem a convenção, né? A Correto. Convenção, naturalmente, é maior do que a ata da reunião. É a lei do prédio, a convenção. É a lei do prédio. E quando é apenas a ata da reunião que vem a proibir a instalação de uma república, como é que fica isso? E a convenção não determinando isso? Na prática, a convenção, ela pode ser mudada por 2/3 dos condôminos, a votação nesse sentido, que vai tornar obrigatória aquela deliberação. Se o condomínio faz alguma restrição, altera alguma coisa na convenção e não leva a alteração da ata para o cartório de registro, isso não passa a ter efeito para terceiros, para quem não votou naquela assembleia. Colocar melhor. A alteração limitada, ou a vedação limitada somente à ata, ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis e alterar a convenção para que ela tenha valor jurídico perante terceiros. Então, essa postura das pessoas fazerem uma assembleia de forma madura, elaborar uma ata mal feita, não colher as assinaturas adequadas, não obter o quórum legal, isso impossibilita, muitas vezes, a alteração ou a vedação fazendo constar na convenção. Então, se não está na convenção a vedação, tecnicamente ela não tem valor perante terceiros. Isso vai enfraquecer o condomínio. Eu vejo isso acontece não só em relação à República, mas algumas deliberações que deveriam alterar a convenção, essa não formalidade no cartório invalida, no caso, ou torna inócua aquela deliberação. Agradeço-lhe novamente pela entrevista, novamente que eu digo que eu já te entrevistei aqui no programa. Sempre é um prazer.